Fala, galera do Pré-ENEM do IFMA Campus Codó. Como é que vocês estão? Então, depois de um longo tempo, uma grande satisfação estar aqui novamente. Então, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre juros simples, tá bom? Onde é um sistema de juros ao qual vai dar uma base muito boa para que a gente estude os juros compostos, tá certo? Pois lá nos juros compostos a gente precisa de uma revisão de logaritmo, de porcentagem, que inclusive nós já comentamos. Então, nessa aula de hoje, nós iremos falar de juros simples, tá ok? Então, vamos lá, com essa aula maravilhosa. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu espero que todos vocês estejam bem e que seja de bastante proveito essa nossa aula, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Espero que todos vocês estejam vendo. Então, vamos começar a nossa aula falando de juros simples, tá bom? Então, vamos passar aqui adiante. Olha só. Bem, gente, quando se fala em juro, a gente não soa muito bem nos nossos ouvidos. Por quê? Porque imagina-se que, na maioria das vezes, juro é um valor muito alto, é um valor que você vou pagar. Vai depender muito da ótica, de onde você esteja na transação financeira. Eu posso ser o credor, tá certo? Como eu posso ser também o quê? O comprador. Então, existe essas duas vertentes da ideia do juro. Não é só pagar. Imagina só que você pode também estar recebendo juro, tá bom? E o que é o juro? Quando se toma emprestado de alguém por um certo tempo algum bem, algum valor, alguma coisa que associa a ele um valor, é natural que se pague ao fim de um determinado prazo, de um determinado tempo, além do valor emprestado ou do bem recebido, alguma compensação financeira. O aluguel, no caso de um imóvel, ou os juros, no caso de uma quantia em dinheiro. Ao valor emprestado ou investido, denominamos capital inicial, ou simplesmente capital. Ah, professor, eu compro uma camisa, então ali está associado um valor, tá certo? Que a gente vai chamar isso aí de capital. E a soma desse capital aos juros de um determinado período é chamado de montante. Bem, gente, eu quero destacar aqui algumas palavras-chave, tá bom? Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Olha só, a gente vai falar, tá certo? Ó, de juros, bastante, nós iremos falar bastante de juros. Nós iremos falar bastante de capital, principalmente a ideia do capital inicial, porque é dali que vai começar o nosso problema, tá certo? Destacar mais uma vez aqui o capital, tá certo? E o montante, tá bom? Essas palavras aqui é necessário que a gente fixe, tá bom? Deixa ela fixa para que a gente não tenha nenhum problema, tá bom? Olha só, juro é o valor que se paga ou que se recebe sobre um determinado capital associado a um bem, num determinado período, tá certo? Sobre determinada taxa financeira, tá ok? Então, toda e qualquer transação comercial e financeira, existe o quê? Os prazos, tá certo? Que é exatamente o tempo, tá ok? Onde, no final disso tudo, vai haver uma compensação, tá ok? Por quê? Na realidade, não existe nenhuma transação comercial e financeira ao qual não vai incidir sobre ele taxas. Por exemplo, essa caneta aqui que vocês estão vendo agora. Essa caneta chegou para mim num preço final. Ela, imagina só que tem o fabricante passa para o vendedor, incidiu já uma taxa, e o vendedor me vende com uma determinada taxa de juros, tá certo? Que no final disso tudo a gente vai chamar isso aqui de quê? De lucro. Então, isso daí é o que acontece na realidade em todo o comércio, tá ok? Então, é uma coisa intuitiva, uma coisa que a gente já percebe. Se você tem um bem, então ele vai valorizar ou ele vai desvalorizar. Isso aí está associado a quê? A uma determinada taxa de juro por um determinado quê? Tempo, tá ok? Então isso aí já é uma coisa que é interno da gente perceber
esse crescimento ou decrescimento desse valor, tá ok? Então, vamos passar aqui para que a gente possa entender os tipos de juros que existem. Deixa eu trocar aqui minha canetinha, tá? Então, existem dois tipos de juros, tá certo? E eles estão, volto a dizer, associados a uma determinada taxa. O primeiro deles, e é o que a gente vai estudar agora, é o juro simples, que diz o quê? Ao fim de cada período de capitalização, são incorporados os juros calculados sobre o capital inicial. Então, imagine só aqui, ó, que você peça emprestado um valor, uma quantia de R$ 100. Vamos lembrar que R$ 100, já foi dito, é o melhor valor que se tem para se calcular uma porcentagem. E uma pessoa empresta esse dinheiro, vamos falar em agiotagem, não, tá? Vai ser feito esse empréstimo a uma taxa de juros de 20%. Estou colocando esse exemplo para que você entenda a diferença do juro simples para o juro composto. No juro simples, então, a cada mês é uma taxa fixa, tá certo? De 20%. A gente sabe que 20% de 100 vai ser igual a quanto? Vai ser o próprio 20. Então, no juros simples, o que é que vai acontecer? No primeiro mês, ou exatamente um mês após o empréstimo, você vai pagar os R$ 100 mais os R$ 20. Você vai pagar quanto? R$ 120. No segundo mês, se você não pagou no primeiro mês, então no segundo mês agora vai ser 120 mais quanto? Mais 20, que vai ser exatamente quanto? Será igual a R$ 140, tá? No terceiro mês, mesma coisa, ó, no terceiro mês, agora vai ser de quanto? O 140 mais quanto? Mais 20, que vai ser igual a quanto? A R$ 160. Então, observa, gente, que para o juro simples, tá certo? A gente pode dizer aqui que o juro, ele é fixo, tá? Ele nunca vai mudar. Observa que sempre está sendo crescente de 20 em R$ 20, que representa o quê? O 20% de quanto? De 100, tá ok? Já no juro composto, não funciona dessa forma. É o juro composto que nós temos no nosso comércio. É exatamente a ideia de juros sobre quem? Sobre o juro. Então, o que é que vai ocorrer aqui no juro composto? No juro composto, no primeiro mês, você vai estar devendo os R$ 100, você pediu emprestado, mais os 20, que representam os 20% de 100, que seria quanto? R$ 120, tá bom? O que é que vai acontecer no segundo mês? Observa que lá no juro composto, no juro simples, desculpa, você pega o juro anterior, o valor anterior, que passa a ser agora o valor inicial, o capital inicial, e soma mais os 20, é 20 fixo sempre, o tempo todo. Então, agora o segundo mês vai ser os 120, mais quanto? Mais os 20% de quanto? Do 120, tá ok? Porque agora vai incidir em cima dele, tá bom? Quanto é 20% de 120? 20% de 120, a gente lembra aquela regrinha do zero, né? 2 vezes 12 vai ser igual a 24. Então, vai ser quem? 120 mais quanto? Mais 24, que vai ser igual a quanto? R$ 144. Gente, observa uma coisa. No primeiro mês, os valores foram exatamente iguais. Observa que no segundo, no juro simples, eu ia pagar somente quanto? 140. No juro composto, eu já vou pagar quanto? 144. Como é que ficaria para o meu terceiro mês? Seria os 144 mais quanto? Mais 20% de quanto? De 144, tá certo? Então vai ficar 144 mais. Quanto é 20% de 144? Fazendo as continhas, o 10% dá 14,4,
vai dar aqui 28, quanto? 8, tá bom? E quanto é 144 mais 28,8? Vamos fazer essas continhas aqui do lado. 144, vírgula, abaixo de vírgula, com 28, quanto? 80. Não esqueçam, tá bom? Lembrar das nossas primeiras aulas de soma de números decimais. 0 com 0 é 0, 8, 8 com 4, 12 vai 1, 4, 5 com 2, 7 é com 1. Então, aqui vai dar R$ 172, tá? R$ 172,80. Gente, observem aí que os juros, no juro composto, vai aumentando, tá certo? Não é nosso objetivo agora estar falando sobre ele, mas sim você observar que vai existir uma diferença. O juro simples, o juro ele é fixo. No juro composto, a gente vai ter a ideia de juro sobre o quê? Sobre juro, tá ok? Juros sobre juros, tá bom? Então, é bem interessante a gente ver isso daí, tá? Para que você entenda a diferença. O juro simples existe quando for unidades iguais a um mês, um dia, um ano, um bimestre. Então, ele se compara ao juro composto, tá? Então, vamos aqui, ó, dar uma passada para a gente poder complementar o nosso assunto, tá bom? Olha só, o juro simples, ou capitalização a juros simples, consiste na aplicação de um capital, uma taxa que gera num determinado espaço de tempo, e a gente vai chamar esse tempo aqui de N ou T, tanto faz, dependendo da biografia, onde esse tempo vai se dar em dia, mês, ano, e um juro constante, tá bom? Olha só, vamos destacar aqui essa palavrinha aqui, ó, juros constantes. Deixa eu botar aqui o marca-texto. Juros constantes. Lembra que eu falei agora há pouco? O juro lá estava sendo somente de R$ 20 todo o tempo. No juro simples, o juro vai ser constante. Então, aqui, deixa eu voltar. Então, a fórmula do juro simples, ela é bem simples, tá? É só lembrar CIT, juro é igual a CIT. Ou muitos colocam juro igual a quem? C vezes I vezes T sobre 100. Qual é a diferença? Essa taxazinha aqui. Se ele trouxer 15%, então você coloca 15 sobre 100. Então, são duas expressões aí que são equivalentes, tá bom? Onde J é o juro aplicado, o C é o capital, o I é a taxa percentual e o T é o tempo, o N vai ser o período, tá bom? T ou N, não tem problema nenhum. Queremos fazer duas observações, tá certo? A primeira, você só vai conseguir chegar na resposta correta se a taxa percentual e o tempo devem estar na mesma unidade. Como assim, professor? Imagina só que ele fala de uma taxa de aplicação de 15% ao ano e ele quer o tempo em meses. Então, é claro que você vai lembrar que um ano tem 12 meses, tá certo? Que um mês tem 30 dias, então essas relações que vai existir entre as unidades de tempo é fundamental que vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem, tá certo? E lembrando que na matemática comercial e financeira, o mês vai ter sempre 30 dias. Ah, professor, tem mês que tem 30, 31, tem outros que não tem nem menos do que isso, o mês de fevereiro, certo? Mas aqui, para efeito de cálculo, todo e qualquer mês vai ter 30 dias. Então, se ele faz uma conta de tempo de 60 dias, então ali está associado 2 meses, tá ok? Todo mês na matemática comercial e financeira tem 30 dias. É chamado de mês comercial, assim como o ano comercial terá sempre 360 dias, ou 12 meses, tá ok? Então é importante que a gente lembre isso daí, tá bom? Outra observação, o montante. Isso daqui é que eu vendo a ser mais importante, tá certo? O que é o montante? É bem simples. Observa que agora há pouco a gente fez o quê? Um valor do empréstimo de R$ 100, mais uma taxa de juros de 20%, que daria 20% de 100, 20,
que eu devolveria ou eu pagava com 120. Aquele 120 é chamado de montante. Foi nada mais nada menos do que o capital que você pediu emprestado, mais o juro, que naquele caso foi de 20%. Então, aqueles R$ 120 é chamado de montante. Então, com essa ideia, é que a gente observa o quê? Que o montante é a soma do capital aplicado ao juro de um determinado período, tá bom? E a sua fórmula é bem simples: montante, capital mais o juro. E o que é o juro? Nós acabamos de ver. O juro é C vezes I vezes T, ó, que é a fórmula do juro. Então, C tá aqui, conserva, mais o juro é quem? C vezes I vezes T, da fórmula anterior que nós comentamos. Colocamos o C em evidência, tá bom? C vezes 1 vai dar C, tá aqui, ó. C vezes IT, então C vezes I vezes T, tá bom? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é a ideia desse um, tá certo? Percentualmente, esse um representa o quê? 100%. Então, gente, o montante sempre será maior do que o valor do capital investido, tá certo? Porque ele já vai ser um valor final. Tem-se um capital, aplica-se uma taxa sobre um determinado tempo, e aí eu vou ter o meu montante. Então, esse um serve para caracterizar que o montante vai ser sempre maior do que o capital inicial, tá certo? Então, vamos aqui ver uns exemplos, tá? Olha só, um capital de R$ 8.000 aplicado durante 6 meses resulta no montante de R$ 9.200. A taxa mensal de juros simples nessa aplicação é. Então, nós temos as informações completas. O capital aqui vai ser de quanto? Capital vai ser de R$ 8.000. Lembrando que, para efeito de conta, a gente não utiliza essas vírgulas, tá certo? O tempo vai ser de quanto? De 6 meses, tá? O meu montante aí vai ser de 9.000, tá certo? R$ 9.200. Ele quer saber o I, ele quer saber a taxa. Vamos lembrar que o tempo aqui já está em meses. Então, a taxa que eu irei encontrar também vai ser em meses. Então, ele, ó, a taxa mensal. Então, a gente não vai ter que fazer nenhuma alteração, tá ok? Então, vamos aqui só a questão de substituição de fórmula, tá bom? Então, nós vamos ter que o montante é igual a quem? Capital vezes um mais I vezes T, ou I vezes N, tá bom? Então, o montante aí é de quanto? 9.200. O capital é de quanto? 8.000. 1 mais, o que é que eu estou querendo é o I, né? Então, I vezes o tempo, que é de quanto? 6. Então, agora, pronto, gente, acabou. Agora é só a gente fazer umas operações aritméticas, tá bom? Vai ficar 9.200 dividido por 8.000 é igual a 1 mais I vezes 6 é o quê? 6i. Posso cortar 2 zero em cima com 0 embaixo. Vai ficar 92 dividido por 80. 92 dividido por 80, fazendo as continhas, vai dar 1,15. Igual a 1 mais 6i. Então, eu vou ter que 6i vai ser 1,15 menos 1. Então, 6i será igual a R$ 1,15 menos R$ 1 vai dar 15 centavos. Então, a gente tem o quê? Que o I vai ser igual a 0,15 dividido por quanto? Por 6. O I vai ser 0,15 dividido por 6, vai dar exatamente 0,025, tá certo? Então, esse valor aqui está na forma decimal. Observa que a resposta aqui, ó, está na forma de porcentagem. Muito cuidado. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por quanto? Por 100. Então, é só correr vai correr duas casas decimais para frente, vezes 100, ó, 2 zerinho. Então, 1, 2. Então, vai dar 2,5 quê? Por cento. Então, ao mês, tá bom? Já que ele quer a taxa mensal, né? Ao mês.
tá bom? Então, para esse item, I igual a 2,5% ao mês, a gente marca como alternativa correta, letra D, tá ok? Então, beleza de questão, tá bom? Próxima, exemplo 2, uma questão do Enem. Vejam, o preço à vista de uma mercadoria é R$ 130. O comprador pode pagar 20% no ato da compra e o restante em uma única parcela de R$ 128,96, vencível em 3 meses. Admitindo-se o regime de juros simples, qual a taxa de juro anual cobrada na venda do prazo? Gente, o tempo aqui, ó, vamos só observar, o tempo aqui está sendo dado em quê? Em meses. Ele quer a taxa de juro que anual. Então, nós iremos fazer essa relação, tá bom? Entre o tempo e a taxa de juro, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o que o comprador, ele pôde pagar 20% numa compra de 130. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é saber quanto que é 20% de quanto? De R$ 130, tá? Fácil, porque ele é um múltiplo de 10, né? Corta zero com zero, 2 vezes 13 vai dar quanto? 26, nesse caso, R$ 26. Então, ele deu de entrada R$ 26. Então, ele ficou devendo quanto? Os 130 menos 26, que vai dar exatamente R$ 104. Isso aqui, ó, esses R$ 104 foi exatamente a minha entrada, tá bom? Imagina que eu sou o personagem dessa questão. Então, o que foi que aconteceu, gente? E depois ele pagou em uma única parcela de quanto? R$ 128,96. Esse é o meu montante, tá certo? Então, o montante vai ser capital vezes um mais, digitar o mais aqui, I vezes T. O montante que eu paguei foi de quanto? R$ 128,96, tá bom? Qual que é o meu capital? O meu capital é o que está faltando, tá certo? Que foi quanto? R$ 104. Lembre-se que ele pagou 128, mas na verdade ele só estava devendo 104. Então, eu incidi um juro para que ele pagasse quanto? 128,96, tá bom? Mais o I, que é o que eu estou procurando, tá? Admitindo qual a taxa de juros. Então, a taxa de juros é representada por I, tá bom? I mais vezes o tempo. Gente, o meu tempo aqui, o meu tempo aqui, ele é exatamente de quanto? 3 meses. O que é que representa 3 meses, já que a minha taxa é de juros o quê? Anuais. Então, é só pegar 3 de 12, tá bom? O que é que representa 12? Um ano, 12 meses. Dá para a gente simplificar aqui tudo por 3, que vai dar exatamente o quê? 1, 12 dividido por 3 é 4. Então, um quarto de quem? De ano, tá certo? 3 meses equivale a um quarto do ano. Então, I vezes um quarto, tá bom? Então, vai ficar 128,96 igual a 104 vezes 1, 104, mais 104 vezes I, 104I. 104i dividido por 4 vai dar exatamente 26i, tá ok? Então, agora é só fazer aqui, ó, as operações de subtração e divisão. Então, vai ficar R$ 128,96 menos 104 é igual a 26i. Então, deixa eu jogar um pouquinho para cá. Eu vou ter 26i vai ser igual a 128,96 menos 104, que vai dar o quê? R$ 24,96. Então, quem é aí? 24,96 dividido por quanto? Por 26. Então, esse valor aí, fazendo essa divisão, dá exatamente 0,96. Então, como a taxa que a gente quer é em
termos percentuais, é só a gente multiplicar isso aqui por quanto? Por 100. E o I vai ser igual a quanto? 96%, tá ok? Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra A, é de Enem, tá bom? Então, galera, é com esse exemplo que a gente finaliza a nossa aula. Deixa eu tirar aqui o slide, deixa eu voltar aqui a olhar para vocês. Então, galera, é com esse exemplo que a gente finaliza a nossa aula. Um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom. Saúde, paz. Valeu, gente. Tchau, tchau.